Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente, voltamos com o nosso podcast. Olha que boa notícia, eu estou muito feliz com isso. Acho que foi um momento que a gente trabalhou bastante ali naquela época da pandemia, onde essas informações eram muito relevantes, né? Então a gente tem uma série de episódios daqui para trás que aconteceram nesse momento com muita gente legal e que valem a pena serem revisitados aí, porque faz muito sentido o que a gente colocou lá até hoje. Mas hoje a gente volta aí com o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada do nosso podcast. E aí, quem eu trago hoje aqui para conversar com a gente é alguém que me ensinou muito sobre planejamento, sobre estratégia, sobre indicadores, como organizar isso em metas que a gente precisa alcançar, quais são essas metas, para onde a gente tem que olhar, que era ali, nós éramos um trio ali naquela época que a gente estava no Elvira, era eu, a Lugama, que vocês conhecem, e o Pedro London. Hoje eu trago o London aqui, que é um amigo muito amado, muito querido e que a gente não está junto no dia a dia, mas está sempre junto aí até hoje, porque essa rede ela funciona assim. E é claro que a gente começa falando de planejamento estratégico. O que é isso? Que bichinho é esse? Que nome é isso? O que a gente quer dizer quando fala de planejamento estratégico? Então, vamos falar um pouco aí dessa caminhada, desse percurso, que a gente foi aprendendo, né? Que isso foi 2016, né, London? Já faz tempo, hoje a gente está em 2025, olha isso. Já fazem quase 10 anos, uma loucura, né? E também a gente aprendeu muito aí também nesse caminhar, outras escolas entraram, então vou pedir que ele se apresente, que ele conte um pouco do que ele está fazendo hoje, para a gente poder continuar esse bate-papo aí. Bem-vindo, que bom começar com você aí. Fazia tempo que a gente estava ensaiando de fazer, deu certo. Deu agora. certo. Então, que bom aí a Rede Aprendente, prazer, né, estar aqui nesse espaço, eu acompanho muito já pelas redes e tudo, tem um conteúdo muito bem estruturado. E, bom, eu sou, né, você pediu para me apresentar, eu sou o London, eu hoje, né, sou um dos fundadores da Inspin, que é uma assessoria praticamente, né, que foca em crescimento escolar. Eu sou sócio de escolas, conselheiro de escolas, então estou no universo escolar, apesar de ser engenheiro de formação, né? Vim depois, fiz uma migração de carreira para chegar na educação e acho que até isso ajuda, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, porque vem de um outro contexto, né? Na educação isso não é muito comum, né? Se fala de planejamento estratégico, né? Então, vamos começar já com o tema ou não? Vamos começar já com o tema. Quando a gente fala, que a gente chega na escola e fala, olha, gente, vocês precisam ter um planejamento estratégico. Trazer um pouco de como eu me senti lá, quando a gente teve esse desafio aí do Elvira de estruturar mesmo um modelo de gestão, com orçamento, com indicadores. Eu falava, meu Deus, como é que faz isso mesmo? Eu vindo também do universo ali de mercado financeiro, depois que eu fui para educação, tinha um pouco mais de facilidade de lidar com isso. Mas acho que para mim, quando eu falo de planejamento estratégico, tem algo que é muito pontual e muito determinante para mim, o entendimento de que a estratégia, ela mistura tudo que a escola faz. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, fica muito uma ideia de que eu vou mexer com o financeiro, que eu vou mexer com o administrativo. Não, né? Essa integração que a gente fazia muito bem ali, eu, você e a Lu, de olhar um negócio que é escola, né, que está voltado para a educação, que o nosso maior objetivo é sempre a aprendizagem, o nosso maior resultado é a aprendizagem do estudante, mas o que mudou, o que conectou uma chave na minha cabeça naquela época é que essa aprendizagem ela está diretamente relacionada a quanto eu gasto de papelaria. Ela está diretamente relacionada a como eu cuido da estrutura de limpeza da minha escola, a como eu olho o processo de matrícula, como eu olho o processo de rematrícula, como eu escrevo processos, desenho processos. Então, acho que esse foi um aprendizado. E aí queria te ouvir um pouco aí dessa experiência de conectar isso, né, assim, para você, o que significa esse planejamento estratégico, né? Não, eu acho que é isso, né? A gente viveu ali, né, de uma coisa que hoje, né, tem escolas no Brasil todo, de vários perfis. O termo planejamento, ele costuma até estar mais presente no pedagógico, né? De uma dimensão totalmente pedagógica. Então a gente está agora, né, comecinho de ano letivo, todo mundo fazendo suas semanas de formação e planejamento e tal.
mas ela fica muito nesse contexto do pedagógico. Isso não transcende para aquilo que é olhando a escola como empresa, como negócio, e integrando tudo isso. É o que você falou, né? Você falou, o material pedagógico, quando você compra, está diretamente ligado a isso, né? Às vezes a gente está perdendo, tem uma evasão alta de alunos, né? Famílias que não estão satisfeitas, não é pela questão da aula de matemática, de português que não está boa, que não é o projeto pedagógico, mas é tudo o contexto da experiência que está lá. Então, quando você coloca isso tudo num único documento, né? Quando você olha de uma forma integrada, aí você começa a transcender só a questão pedagógica. E a gente sabe que isso a gente viveu lá, mas a gente sabe que o dia a dia de escola não é fácil, né? O dia de escola é aquele rolo compressor ali de quem está lá, quem não se organiza para isso. Então a escola tem uma inércia muito grande de não planejar assim, né, de uma forma mais ampla ou pensar em estratégia de uma forma mais ampla, né? Aquela formação que vocês dão na Rede Aprendente aqui de como é que é planejamento no contexto de liderança no contexto escolar. Vai ter uma aí agora, daqui a pouco está chegando. É um que a gente, né, eu acompanhei com vocês, aprendi muito também. Porque é isso, o dia a dia puxa a gente a fazer o tático, né? Ele puxa, tem uma demanda, as famílias demandando muito, os professores demandando muito. Então, quando você consegue esse espaço, né, de pensar e fazer um planejamento, né? Então, planejar e pensar em estratégia. Então, tá bom, onde eu quero chegar daqui a tanto tempo? Quando a gente fez lá, a gente pensou no horizonte primeiro de 5 anos. 5 né? anos. Colocou 5 anos para frente, onde eu gostaria de estar em 5 anos. E óbvio que hoje, cada vez mais, a gente vê que isso muda muito. Bate um vento, muda tudo, né? Mas você tem um olhar, bom, eu estou indo para lá. E aí você, tá bom, como é que eu vou construindo esse primeiro ano, né? Como é que eu dou o primeiro passo, segundo passo? E no meio do caminho, lógico que você pode tentar fazer ajustes, mas você começa a colocar de um lugar que a gente está olhando um pouquinho mais para frente e que, volto a falar, você sai do tático, né? Sai só do sobreviver, de todo dia responder, tá ali, não sei o que parece que o dia não acaba e você não sabe como é que vai fazer. Então acho que a gente viveu um pouco disso também, de ter esse... E a gente fez em 3 anos, né? O que foi mais curioso é isso. Como a gente estava com tudo muito claro, muito estruturado, como essa estratégia estava muito bem desenhada, né? A gente apanhou muito para fazer aquilo aí. Quero também trazer que, além de nós 3 nesse processo, a gente teve aí a figura do Rodrigo Pucci, que foi fundamental para facilitar esse processo, né? De fora, né? Então, era alguém de fora. O Rodrigo vinha e botava a gente para pensar. Então, também eu acho que isso é um ponto relevante quando a gente pensa sobre isso, que não adianta a gente dentro da escola querer fazer isso e ser responsável por essa facilitação também, né? A gente tem que ter alguém que traga os inputs, que faça o SWOT, que provoque a gente, que coloque prazo. Eu me lembro que o Rodrigo vinha a cada 15 dias e ele colocava prazos para que a gente tinha que fazer dentro. A gente escolheu usar o BSC, né? Ele foi uma figura muito determinante, porque eu, você e a Lu, a gente trabalhava para fazer uma entrega que o Rodrigo tinha ali facilitado qual seria aquela entrega, né? Então a gente estava dentro do processo, mas a gente não facilitava o processo, a gente entregava. Então quando a gente vai para olhar para isso, primeiro fizemos nós ali no estratégico, depois a gente chama as coordenações, a gente valida o estratégico com o conselho, né? Que a gente tinha um conselho acima da gente. E aí a gente traz depois a coordenação. Então, também acho que isso é uma coisa legal de você contar um pouco assim. Você falou aí, a gente não olha para o estratégico, a gente vai para o tático e a gente vai para a operação. Qual é a diferença disso? O que é o estratégico, o que é o tático, o que é a operação? Nossa, você pegou bastante coisa legal para percorrer aí, até como que envolve o time e tal, né? Porque a gente viveu algumas coisas lá que foram interessantes, né? Primeiro, quando a gente está falando de estratégia, é isso, né? Onde eu gostaria de chegar, né? Eu criar uma estratégia, eu quero tentar chegar naquele lugar. Eu tô mirando e a gente sabe, né? Desde que todo mundo, assim, escola, trabalha muito, assim, né? É raro você encontrar alguém na escola que tá lá tranquilo, né? Trabalha desde cedo até tarde, intensidade, com muita coisa emocional envolvida e tal. Então todo mundo tá remando. E aí quando você começa a dar um pouco da estratégia, fala, nós estamos remando para lá. E aí começar a compartilhar para onde nós estamos remando, isso ajuda muito, porque aquela energia que é enorme, né, que é despendida ali na escola, que é investida na escola, se a gente começa a canalizar, por isso que a gente conseguiu, acho que, fazendo um tempo até menor aquilo que a gente tinha projetado, porque só de canalizar uma energia que já é grande já ajuda. Então isso a gente fala de uma estratégia, né? E aí, quando a gente vai descendo mais para operação, né, pro tático ali, é isso, tá bom, mas para chegar lá, tem um monte de passos para seguir, que são coisas que são do dia a dia, que vai no, bom, o que eu faço hoje, né, o que eu sinto para fazer hoje, acho que esse é o grande desafio da escola, né, até de conseguir se planejar, bom, o que eu faço hoje, o que eu faço esse mês, o que eu faço de algum lugar assim, porque a agenda acaba sendo tomada, né, por tantas coisas de urgências, assim, né.
Mas eu acho que a gente foi conseguindo organizar, até lembra, a gente foi organizando a agenda, por exemplo, né? A gente, dos 5 dias da semana, Sim. segunda, quarta e sexta eram prioritariamente temas mais ligados ao pedagógico. Ó, quem me escuta falar isso, muitas vezes, está vendo que eu tenho aqui uma testemunha de que foi isso mesmo que a gente fez. Quando eu falo assim, ó, é para fazer isso, é desse jeito, organiza estrutura de reunião. Se não tem estrutura de reunião organizada, não vai dar conta disso. Se desmarca reunião importante, porque não tem pauta, não vai dar conta da estratégia, porque eu vejo muito isso. A gente organiza, e aí lá naquela reunião de 4 horas, que é pra gente aprofundar algumas coisas que estão na estratégia, não tem pauta para hoje. Como não tem pauta para hoje? Essa é uma reunião que ela não se desmarca, né? Mas eu acho que e a gente sofreu, né? Quando a gente fez assim, nossa, mas só vai falar do pedagógico, consigo. Não é assim, né? Não é, obviamente, tem momentos que saem, mas assim, as pessoas já começam a se planejar para isso. Então tá, não, terça hoje é o dia que eu vou segurar, eu falo disso amanhã. Então, o diretor, o mantenedor, né, quem tá ali à frente da operação da escola, em geral, ele tem dificuldade de planejar e fazer porque ele é toda hora interrompido por várias coisas. Quando você começa a organizar um pouco, então tem uma escola que é parceira nossa, super querida também, que é desde o básico, assim, ela faz um baita no trabalho, ela queria colocar isso mais claro, né, rede social, aplicativo, uma série de coisas, mas ela falou assim, eu não consigo organizar. Então ela segurou um dia por semana, falou, eu tenho um período para produzir os conteúdos que eu quero mandar no aplicativo, eu quero mandar no Instagram e tal. Então, você vai organizando rotinas de gestão para ajudar a organizar esse planejamento estratégico. E aí você fala um pouco Do tático e da operação. mas você estava falando um pouco da equipe, assim, também, né? Que a gente viveu lá, acho que é uma boa, assim, né? Esse exemplo da separação da agenda é um exemplo de outros tantos, mas que foi investido muito, né? Você trouxe muita bandeira, inclusive, da formação da equipe, como é fundamental para deixar num grau de maturidade mais alto, né? Às vezes você vai começar um processo de planejamento tático, estratégico, perdão, ainda depende que o mantenedor da escola faça o primeiro pontapé inicial e fala, ó, ele é o dono do negócio, é quem está ali, quem está sofrendo as dores, né? Enfim, uma série, então ele vai dando um caminho. Mas com o tempo, o ideal é que a própria equipe vá amadurecendo e você começa a ter, né, mais maturidade à tarefa, né? Muitas coisas que você trabalha aqui também, para que aquilo seja feito cada vez envolvendo mais pessoas. Mas no começo, acho que a gente precisou muito falar, ó, vem para cá, como você falou, tinha um conselho, então validar com o conselho e falar, nós estamos indo para cá. E aí chama o time, tá bom, então como é que a gente vai organizar esse processo aqui para rodar? Então acho que foram aprendizados que a gente teve ali, né? O começo não foi fácil, mas a gente realmente conseguiu colocar assim muito rápido, né, esse processo e tudo se beneficia disso, né? O pedagógico se beneficia disso, né? Esse planejamento começa a virar uma cultura, né? As pessoas começam a ter mais clareza de planejar, de organizar, de ter uma estratégia e tal, que não é muito comum no contexto escolar, né? A maioria das escolas não tem esse cenário, né? A gente vê bastante isso aí e gasta muita energia onde não precisa onde precisa gastar energia, né? Então, é muito esforço para coisas que geram pouco resultado. A gente vê isso muito claro nas escolas. Pô, a pessoa está ali horas fazendo um negócio que o resultado vai ser muito pequeno. E ela está gastando ali uma energia de um capital de mantenedor para cuidar de uma coisa que está levando muito tempo, que não era ela que tinha que cuidar. O que eu percebo quando a gente consegue começar a fazer essa divisão é que, assim, vai ficando claro o que é do mantenedor, aonde ele tem que gastar a energia dele. E aí a gente passa por um outro movimento dessa questão da estratégia, que é um movimento de... Acho que a gente pode abordar 2 pontos aqui, né, para ficar mais claro. Eu vejo 2 pontos, não sei se você vê outros, né? O primeiro ponto é como é que eu gero esses indicadores e o que são indicadores de um planejamento estratégico. E o outro ponto é isso que você já falou um pouco aí. Como é que eu trago as pessoas? Eu aprendo a delegar, eu aprendo a confiar na minha equipe, eu aprendo a entender que o que o outro vai entregar, ele vai entregar do jeito dele, não é do meu jeito, e tá tudo bem, ele não tem que entregar do meu jeito, a questão da diversidade na equipe. Então, acho que a gente pode ir um pouco por essas 2 vertentes aí, né? Legal. Então, que são os indicadores? O que seria um indicador de performance, de entrega estratégica? E essa questão, para a gente aprofundar um pouco mais, o que significa para o próprio mantenedor entender que ele vai ter que delegar mais, que ele vai ter que confiar na equipe dele a partir do momento que os indicadores estão postos, que ele tem que confiar que a equipe dele vai conseguir fazer aquilo. E não vai ser do jeito dele, vai ser do jeito da pessoa, né? Então, o que você queria trabalhar um pouco mais? Não, legal. Bom, acho que são 2 abordagens legais. Acho que começar falando pelo gestor, assim, porque acho que, em geral, a gente encontra por aí um grande gargalo, né? Porque às vezes é uma cultura, às vezes, né, muito mantenedor de escola aí que
já tem 60, 70, 80 anos, trabalhou muito tempo de um jeito, e aí na hora de tentar mudar é um pouco diferente. E a gente fala, né, muitas escolas que tem ali até 200 e poucos alunos, 300 alunos, é o tamanho que uma escola aguenta com uma pessoa meio que centralizando mais ou menos. Mais do que isso não dá, né? E aí esse processo de desmame, né, de falar assim, eu consigo entregar para alguém fazer, é muito difícil dentro mesmo da pessoa, como você falou, assim, como é que eu faço uma pessoa, não vai fazer como eu vou fazer, vai fazer de outro jeito, mas também está fazendo, e talvez não vai ficar do mesmo jeito que você quer, mas vai fazer. Mas eu tive uma fala de uma gestora que ela deu esse feedback pra gente, assim, depois de um trabalho, né, fazendo trabalho com ela, como foi esse despertar dela de falar assim, nossa, quando eu percebi que eu não precisava ficar pendurado na sala de aula pendurando cartaz, não precisava abrir o portão da escola, quer dizer, eu contratei uma pessoa para, imagina, eu parava tudo para abrir o portão da escola. E parece meio besta, ela falou assim, hoje eu olho assim como é absurdo, mas na época para mim tudo bem, eu tava lá, queria fazer tudo, eu tava pendurando cartaz com as minhas professoras, eu sentia que eu tava fazendo uma coisa de estar junto, sabe, é um simbolismo, que é legal também. Só que se a gente, como gestor, como mantenedor, está investindo esse tempo, a gente tem que escolher, né? A gente está escolhendo investir o tempo e pendurar o cartaz, você tem um simbolismo, alguma coisa, pode ser, mas eu estou deixando de fazer outras coisas. Então essa escolha no planejamento estratégico para o gestor, ela é fundamental, né? Para ele falar assim, não, isso aqui cabe a mim, não cabe a outro. Tem coisa que tem outras pessoas para fazer. Nessa formação, né, da liderança no gestão no contexto de inovação, é isso, tem coisa que chega assim, todo mundo querendo jogar o problema nas costas do gestor, e ele assume, não, tá bom, deixa que eu vou lá resolver. E aí você não amadurece a equipe para isso. E aí você toma o seu tempo e você não consegue planejar. Quando você começa a ter um pouquinho de discernimento e falar, bom, tá bom, tem uma pessoa que é especializada nisso, ela não está dando conta, como é que eu trabalho na formação dela para que ela dê conta, né, dentro do contexto que ela pode e tal, para eu começar a ter mais tempo. Porque aí a gente vê que a escola começa a deslanchar. Quando o gestor começa a falar, então a gente falou muito disso junto lá, assim, né? Acho que a grande aposta, acho que do que a gente fala, eu pessoalmente acredito, acho que você certamente está nesse olhar, assim, o foco é a gestão da escola. Se a gente consegue mudar a gestão da escola, todo o resto vem como consequência, todo o resto. A inovação, ou a escola não está indo bem financeiramente, ou não está indo bem pedagogicamente, tudo aquilo lá, se a gente forma, né, trabalha essa gestão, e esse movimento começa pelo mantenedor, pelo gestor principal, porque às vezes são muitos hábitos deles, né, que às vezes ele construiu uma equipe, sei lá, 10, 20, 30 anos e foi formando a equipe naquele contexto, e reconstruir isso não é fácil, é um movimento que depende muito de esforço interno mesmo, assim, né? E até para o próprio ecossistema da escola, porque aquelas pessoas ali, elas esperam de você aquela atitude. Que você fez nos últimos 10, 20 anos. Quando você não tem aquela atitude, as pessoas falam assim, ué, não me ajuda, né? Mais, não me apoia mais. Você está trazendo isso, tem um exemplo que eu gosto muito de usar, assim, olhando para indicadores. A gente tinha lá o nosso planejamento estratégico, e é óbvio, como todas as escolas, a gente queria crescer a escola. Só que crescer a escola não é uma meta, né? É um sonho, é um desejo, mas não é uma meta. Aí a gente definiu que a gente queria crescer a escola em duas séries específicas, no primeiro ano do fundamental e no primeiro ano do médio. Sim, sim. E a gente vai pensando como fazer isso. É óbvio que isso vai crescendo a escola nas outras séries, mas a gente tinha muito claro que a gente ia fazer um trabalho. Desde investimento de obra, quanto a gente vai gastar, a gente mudou todo o segmento do ensino médio, desde a proposta pedagógica até, com iniciação científica, com uma série de coisas, até a própria estrutura física. E no primeiro ano, a gente tinha lá 3 turmas de primeiro ano, umas cheias, outras mais ou menos, e a gente queria aumentar o número de alunos do primeiro ano do fundamental. Aí, quando você fala da diretora colando cartaz, eu gostava de assistir aula, eu estava sempre dentro das salas de aula. Então, para os meus professores, eu entrar em sala não era uma coisa que... não, a gente estava ali, eles sabiam que isso acontecia. Então, estrategicamente, eu sabia que a nossa meta era essa. Ok, se eu fosse assistir a aula, eu assistiria onde? Dentro da turma do primeiro ano. Perfeito, perfeito. É isso, não é que eu vou deixar de estar na sala de aula, que eu vou deixar de apoiar os meus professores, mas eu vou fazendo escolhas mais assertivas e mais conscientes que vão me levar para a minha meta que está lá na frente. Então, tem a ver muito com isso, né? Quando eu tenho a estratégia clara... Isso não quer dizer, por exemplo, que eu não entrava na sala do terceiro ano do fundamental. Eu entrava, porque aquela professora do terceiro ano do fundamental, ela tinha práticas que me interessavam compreender para poder compartilhar com as outras professoras ou para dizer, ó, entra lá na sala daquela professora que ela está fazendo isso e tal. Então, acho que esse contexto de você ter a estratégia muito clara vai dando para você a clareza, assim...
a clareza de eu vou pendurar o cartaz em qual sala. Te ajuda a fazer escolhas ligadas a uma estratégia e não à conveniência do dia, né? Ou à urgência do dia. Exatamente, entendeu? Eu vou pendurar o cartaz, mas eu vou pendurar o cartaz aonde? Qual professora que eu vou escolher para pendurar o cartaz? Então, quando a gente fala disso, o crescer a escola não é um indicador. É aonde você quer crescer. Isso vai requerer obra, não vai requerer. Porque eu já vi escola que, quando eu cheguei lá, a escola tinha crescido mais de 20% de um ano para o outro, e quando chegou a hora do recreio, não tinha cantina para as crianças comerem. Ninguém pensou nisso, porque na hora... Começo do ano, cadeira e mesa. Não tinha cadeira e mesa, básicas, cantina. Assim. E aí as crianças vão comer aonde? Tipo, era isso que acontecia. E outra coisa importante, assim, que vale a pena a gente falar quando fala de planejamento de estratégia, é muito engraçado ouvir você, né? Porque parece que eu tô me ouvindo, né? Eu escuto logo, parece que eu tô me ouvindo. É muito curioso isso, né? E como a gente se vê bastante, mas a gente não aprofunda trabalho, assim, desse contexto há algum tempo. Você usa muitos exemplos que eu uso, assim, né? É curioso. Você falou assim, uma escola até 300, 400 alunos, ela cabe nesse modelo de gestão. Uma escola que chega a 800 alunos, e não é 801, tá, gente? Assim, tipo 700, 800, é nesse contexto que a gente está falando. Aquele modelo de gestão ali que você estava acostumado a fazer, eu tenho tantos coordenadores, eu tenho tantos porteiros, não funciona mais. Você tem que... Por isso que muitas escolas crescem e voltam, porque você não adaptou o teu modelo de gestão para o teu crescimento, né? Fala um pouco mais sobre isso, assim, né? O que significa essa mudança na estrutura de gestão quando a gente cresce a escola? Porque a gente quer crescer, mas quando a gente cresce, a gente quer adotar a mesma prática que a gente tinha. Por que não funciona isso? Eu acho que é isso, né? A gente primeiro, assim, a gente olha aqui, né? Escolas do Brasil todo, assim, vários contextos, né? O que a gente normalmente vê, as escolas que mais prosperam são aquelas que você tem uma dupla de gestão, né? Alguém que tem uma predisposição maior para a parte financeira, administrativa e tal, e gosta de cuidar dessa parte, sensível ao pedagógico, mas que o pedagógico, em geral, tem uma outra pessoa que é mais especializada, que vai a fundo, formação de professores, né? Pensa na metodologia e tal. Em geral, essas duas figuras complementares são as escolas que a gente vê florescerem mais. Contextos alternativos também tem, né? Quando alguém que era o mantenedor original, em geral, vem da área pedagógica, e chega uma hora que ele fala, vou fazer a virada de chave, ele assume uma direção geral de fato, onde ele tem uma pessoa abaixo dela forte na parte administrativa financeira e tal, e uma pessoa forte no pedagógico. Então ela consegue ter pelo menos, no mínimo, uma dupla ali para poder atuar dessa forma e dali vai fazendo. Então, você tem outros cenários, né? Às vezes tem gente que não vem da área de educação e vem, sei lá, de banco, vai abrir uma escola. Também precisa se aliar a alguém mais pedagógico, porque ele precisa ter alguém forte no pedagógico. Mas é isso, quando você está numa escola menor, às vezes você dá conta, a trancos e barrancos, mas de olhar meio que o todo. Quando você passou o volume, já não dá mais para fazer isso, né? Então, acho que no caminho como é que você vai se cercando, né, de pessoas bem estruturadas. Você teve formou uma boa equipe, por exemplo, onde eu vi na época que você estava, para você ter paz de poder, por exemplo, estar participando de eventos, participando de muito lugar, para você se oxigenar, trazer muita novidade para dentro do Elvira. Isso só foi possível porque você construiu uma equipe dessa forma. Isso era uma meta do nosso BSC. Fazer com que a escola fosse reconhecida dentro do mercado educacional. Quanta escola não sai de dentro da escola, que fica lá o ano inteiro, não sabe, não olha para o lado. Uma das grandes coisas que a gente fala, né, quando a gente está interagindo com as escolas, tem essa rede também, é que a gente tem o privilégio de compartilhar com você outras práticas. E na parte de gestão é muito pouco comum, né? A parte pedagógica é mais comum você ter trocas, vai ter fóruns, as editoras fazem isso. Mas na gestão é muito, muito raro você conseguir conversar com alguém. Então você vai ficando muito viciado, você está sempre naquele mesmo contexto seu e tal. Então é verdade, você lembrou lá, uma das metas, né, do que a gente tinha ali naquele momento era ser reconhecido no meio educacional. E para era isso, a visão tinha da que escola. estar participando do que estava, né? A visão da escola era essa, onde eu quero chegar. A gente falou para ser além do meio educacional. Além do meio educacional. Ser referência em gestão educacional capaz de inspirar e multiplicar práticas em diferentes setores. É isso aí, não só no educacional. Não só no educacional. Então, precisava ter esse movimento aí de empoderar as pessoas para quando você não estivesse, as pessoas conseguissem saber o que era para fazer para a escola dar conta dela, né? Então, acho que isso é outro ponto também bem importante, assim. E essa questão de desenvolver pessoas, né?
a gestão ela precisa aprender coisas fora. Quem é pedagógico tem que aprender coisas fora do pedagógico. Com certeza. E quem é financeiro administrativo tem que compreender minimamente do pedagógico para que tome a decisão mais assertiva, assim, né? Do que eu faço com o dinheiro da escola, que atenda a essa identidade pedagógica da escola, né? Sim. Então, Sim. é isso. A gente fala muito disso, né? Em geral, as pessoas vão buscar só conhecimentos da área pedagógica, né? Então, quem está ouvindo nesse podcast, por exemplo, né? Temas mais ligados à gestão, seja aqui da Rede Aprendente, seja da Inspin, seja de qualquer outro parceiro que está falando de gestão, mas a escola se apropriar mais disso, porque isso vai ajudar a construir esse olhar, né? Talvez muitos vícios que a escola tem, e é o que você falou, você foi construindo, né, um processo de formação, uma equipe que te deu potência para você sair da escola e a escola continuar rodando. E mais do que isso, acho que a gente viu um amadurecimento de, tá bom, chegou pandemia, do dia para a noite você vira, e tá tudo bem, porque já as pessoas já sabem fazer. Então, quando a gente faz de inspirar outros segmentos, é porque outros segmentos também passam por mudanças importantes, e a gente na educação está passando também. Mas a gente conseguiu criar um modelo onde realmente, quando chega uma coisa nova, ninguém assusta, né? Faz ali, bom, então tá bom, o que a gente vai fazer? Monta um plano estratégico, executa e faz bem. Então, acho que a gente teve vários exemplos ao longo dessa jornada aí para mostrar evidências de como essa gestão construiu um processo legal de transformação, né? Legal. E falando para quem, assim, nunca olhei para isso, não comecei a fazer isso, preciso começar para a gente poder finalizar. O que você diria para essas pessoas, assim? Você precisa começar. O que você tem que fazer? Por onde você começa? Eu sempre faço um paralelo um pouco com... Todo mundo sabe que precisa fazer exercício, né? Seja para emagrecer ou seja para saúde. Todo mundo sabe que tem que fazer. Ninguém tem... não precisa. Todo mundo sabe que precisa. E todo mundo vai procrastinando e tal, e você tem alguns perfis assim, né? Eu acho que no final, primeiro tem que passar por uma mudança interna, né? Então, como é que você, gestor, se apropria de que, não, eu preciso emagrecer, ou não, eu preciso gerir a minha escola de uma outra forma? E uma convicção real, porque não vai ser fácil essa mudança. Não vai. Você precisa ter uma potência interna, uma força interna muito grande. Você precisa estar muito convicto e até é legal ter essas referências. Tá bom, mas aonde eu quero ir, né? Tá bom, não tá bom hoje, mas o que seria o bom? Quais as referências que eu tenho? Então, criar essas referências e falar assim, tá bom, eu quero ir para lá. Eu acho que começa do gestor principal. Porque depois vai ter um trabalhão para mobilizar todo mundo que está em volta dele, né? E esse todo mundo começa com a equipe de gestão e é o que você falou. As pessoas estão acostumadas com aquele gestor que atuou durante uma certa forma durante 10, 15, 20 anos, né? Então, fazendo paralelo de novo com o exercício, uma pessoa obesa que agora vai deixar de ser obesa. Ela vai mudar vários hábitos. Então, eu chamava aquele lá para tomar cerveja comigo, mas agora não vou poder mais. Então, mudou. Então, acho que depois dessa mudança interna, como é que a gente cria uma forma de engajar essa equipe numa linha aspiracional ainda, né? De inspiracional até, na verdade, né? De como é que a gente está fazendo isso aqui, legal, fazendo um monte de coisa boa, mas a gente vai fazer mais. E aí, como é que a gente mobiliza essa equipe para fazer? E isso também, você quer, né? Quem são os seus parceiros, quem que você vai formar, quem que você vai trazer para perto e tal. E depois vai ter o convencimento das famílias, enfim, eventualmente alguma mudança que tá. Mas eu acho que é isso, é meio construir um pouco primeiro essa clareza de onde eu quero ir. E aí, de novo, o planejamento estratégico ajuda muito, né? Porque ele é uma ferramenta, um framework, o BSC que a gente usou lá, por exemplo, tem outros, tem o OKR, tem um monte que dá para você usar. Mas o fato é, quando você começa a fazer exercício onde eu quero ir daqui 5 anos, por exemplo, te ajuda a sentar aí se eu quero e se eu não quero. E vai te ajudar a fazer escolhas melhores. Então, acho que o primeiro ponto é essa consciência interna e depois talvez o planejamento estratégico seja uma ferramenta mais concreta para você fazer isso, colocar no papel o que vai fazer, né? Legal. Bem, foi muito bom. Sempre muito bom. Espero ter você de volta aqui em outros momentos. Faremos. Né? E, bem, deixa aí seus comentários, o que você achou, suas perguntas. Está em dúvida? Pode perguntar para a gente aqui no Spotify. Entra lá no nosso Instagram da Rede Aprendente, da Morelli Educação, da Inspin. Inspin Edu. O Inspin tá lá, procurar lá. Seguindo. A Morelli Educação tá lá. Pode ir lá que vocês vão achar tanto... Inspin Edu, a gente está sempre trocando conteúdos aqui. Pedro London lá. E vamos conversando. Se tiver mais perguntas, coloque aí. A gente vai estar respondendo para vocês. Se o London precisar gravar um videozinho tirando alguma dúvida, ele grava, a gente manda para vocês, tá bom? E obrigada aí, que o nosso retorno seja bacana, que a gente consiga construir mais ainda dessa rede aprendente aqui no nosso podcast. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente.